Bom, bom dia para vocês. Foi um prazer, né, estar aqui nesse evento aqui com vocês, compartilhando um pouco do meu conhecimento. Também estou começando a compartilhar conhecimento. Essa vai ser a minha quarta vez. Quarta não, terceira, na verdade. Foi uma presencial, uma online, e essa é a minha segunda vez presencial. Essa palestra, eu vou falar um pouco sobre inteligência artificial, vou abordar um pouco sobre machine learning, deep learning, e também vou falar um pouco sobre os serviços cognitivos no Azure. O objetivo não é eu me aprofundar em nenhum assunto, é mais dar uma base para vocês saberem um pouco o que é, porque é algo ainda novo, muita gente ainda não conhece, ou só ouve falar, não sabe o quanto de coisas que já é possível e está acessível para quem quiser começar a dar seus primeiros passos. Vou falar um pouco sobre mim, né? Eu sou formado em redes, na verdade minha área nem era para ser dev, mas acabei mudando, né, no meio do caminho. E no curso, como eu me dei muito bem com o desenvolvimento, eu acabei fazendo um curso de redes, mas virei desenvolvedora. Sempre fui apaixonada por tecnologia, desde adolescente. Minha diversão na escola era ficar na sala de informática, brincando com HTML na época, que era algo assim novo, recente. Eu sou especialista em desenvolvimento com .NET e Java. Eu estou aí na área de TI há mais de 10 anos. Eu comecei recentemente a estudar aprendizado de máquina na IGTI. Eu estou fazendo uma pós-graduação. E sou consultora, arquiteta de software. Estou aí começando minha contribuição técnica. Bom, sobre o que a gente vai falar? A gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial, vou falar um básico sobre o que é, um pouco sobre aprendizado de máquina, serviços cognitivos, vou falar também sobre o Azure Cognitive Service e a API de detecção facial, e depois os agradecimentos. O que é inteligência artificial? Quem aqui tem noção do que é? Já ouviu falar? Assistiu em algum filme? Quem poderia me definir o que é? Bom, inteligência artificial é a capacidade que, através de algoritmos de computadores, conseguirem ter alguma inteligência, de tomarem alguma atitude, seja ela baseado em pensar, agir ou tomar uma ação sem a necessidade de uma intervenção humana em cima disso. Que seria a capacidade de tomar decisões, resolver problema, ter um raciocínio. Isso hoje já está bem avançado. Tempos atrás isso não passava de filmes de ficção. Hoje a gente já tem aí bastante avanços em cima dessa área. Quando surgiram os primeiros estudos sobre inteligência artificial? Foi por volta de 1940, 1950, na época da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano. Foi quando começou os primeiros estudos em cima de inteligência artificial. Numa época que praticamente não existia quase recursos computacionais, mas foi nessa época que começaram os primeiros estudos, que eram muito voltados, né, para as tecnologias para desenvolvimento de armas. A indústria bélica foi responsável por o começo dessa área. Em meados de 1960, surgiram os primeiros estudos e pesquisas aí sobre redes neurais artificiais.
Em 1980, teve um período aí que a inteligência artificial ficou meio que parada no tempo. Porém, em 1990 para cá, foi quando aconteceram os maiores avanços em cima dessa tecnologia, que é o que a gente vê hoje, o resultado que a gente vê hoje. A inteligência artificial está presente no nosso dia a dia em praticamente quase tudo, desde quem utiliza um smartphone até quem utiliza computadores, está presente em grande parte hoje dos aparelhos que a gente faz uso. Está presente também em plataformas que a gente consome de conteúdos sociais, por exemplo, Facebook, plataformas de compartilhamentos, notícias, todas elas utilizam algum recurso que se baseia em cima de inteligência artificial. Eu já falei sobre isso, né? Que ela está presente hoje em sites, em vários lugares. No mundo de ficção, é muito falado a inteligência artificial, mostrando os robôs. Tem uns filmes que mostram que as máquinas vão dominar o mundo. Tem vários filmes aí criados em cima desse conteúdo. Aí tem alguns exemplos aí de alguns filmes aí que citam um tema que eu tenho certeza que a grande maioria aqui conhece. O Exterminador do Futuro é um dos mais conhecidos. Matrix, muito conhecido. Tem vários filmes aí que abordam o tema de uma forma bem fictícia, mas tem algum fundo de verdade. Bom, a inteligência artificial ela tem algumas linhas. Que aí eu fiz esse desenho, né? Que são duas retas. Cada reta ela vai para um sentido. E cada sentido vão definir 4 quadrantes. E cada quadrante é um pilar da inteligência artificial, uma área. A gente tem aí a linha que vai no sentido de pensar, a linha que vai no sentido de ação, a de otimização e a de agir como humanos. No quadrante, onde a gente tem aí pensamento e otimização, a gente define esses como os agentes que pensam de formas otimizadas. Ou seja, é uma área onde a gente desenvolve agentes que eles são especializados em executar determinada tarefa. Eles são otimizados para executar essa tarefa. Dentro dessa área, a gente vai ter aí, por exemplo, o aprendizado de máquina. Uma outra linha que toma ação e é otimizado para tomar essa ação, que são os agentes que agem de forma otimizada. A gente pode ter, por exemplo, o piloto automático do avião. Ele usa, assim, alguns recursos de inteligência artificial, porque ele precisa conseguir controlar toda a aparelhagem de um avião, tomar algumas atitudes, como, por exemplo, corrigir a altitude, manter a estabilidade do voo. E ele foi otimizado para tomar algumas ações em cima do que ele foi programado para fazer. A gente tem também os agentes que agem com os humanos, que estão aí, que tomam uma ação e são parecidos com os humanos. Nessa linha a gente tem os robôs. Recentemente, inclusive, teve aí, saindo na mídia,
um Android que foi desenvolvido, se eu não me engano, na Arábia Saudita, que é a Sofia, que inclusive ganhou a cidadania de cidadã árabe, que é um dos primeiros modelos de o quanto que a inteligência artificial evoluiu, capaz de criar um robô que tem uma semelhança bem próxima do humano, que isso vai desde os materiais que hoje tem disponível aos recursos computacionais, que tem a capacidade de falar, de tomar algumas ações e se assemelhar muito a uma pessoa. E a gente também tem outra linha que é que pensam como humanos e tentam agir como humanos. Que aí nessa linha a gente tem aí, por exemplo, os chatbots, web semântica, que acabam caindo nessa linha. Aqui eu dou alguns exemplos, né, de serviços aí que a gente consome. O Google Maps é baseado em aprendizado de máquina, porque graças ao aprendizado de máquina que ele é otimizado para fazer aquilo, ele consegue criar traçados para você definir qual que é a melhor rota para você sair de um ponto e chegar até o outro. Um outro exemplo aí de um agente que é otimizado para tomar uma determinada ação. Esse robô aspirador, ele é programado apenas para fazer uma função, ele é feito para aspirar pó. Então, ele é especializado nisso. Essa é a especialização dele. Aí um exemplo que eu já dei, que são os robôs, aí eu falo aí um exemplo fictício que é do Star Wars, mas se aplica aí também a Sofia. E os assistentes virtuais aí, que são vários, não tem só esse da Apple, mas também tem da Samsung, tem da Google, tem de várias aí outras empresas que também têm seus assistentes virtuais, que estão presentes na maioria do telefone de vocês. Falar um pouco sobre o que é Machine Learning. O aprendizado de máquina é um método de análise de dados automatizado. Ele analisa dados, que esses dados eles têm que ser imputados, ou seja, você monta uma massa de dados para treino, com base nessa massa de dados para treino. Se você vai aplicar isso dentro de um algoritmo, que são vários, tem aí redes neurais, tem algoritmos de classificação, tem algoritmos de classificação múltipla, e com base num aprendizado ele vai tomar uma ação, ou te dar um resultado. É muito também interligado o aprendizado de máquina também com Big Data, porque em cima dos dados que são minerados, eu posso utilizar o aprendizado de máquina para conseguir tomar alguma ação em cima daquelas informações que eu tenho. Bom, a gente tem aí 4 tipos de aprendizado. O primeiro que eu citei é o supervisionado, onde eu vou ensinar um algoritmo a como que ele deve tomar uma ação. O aprendizado semi-supervisionado, onde eu ensino apenas uma parte de como ele deve ser, apenas uma parte desse treinamento, e o algoritmo vai evoluir e aprender, e começar a tomar ações sem precisar mais ser treinado para tomar aquela ação, ele se autotreina. O aprendizado não supervisionado, que são algoritmos que são capazes de aprenderem sozinhos, que são os que são mais utilizados, no caso, como eu falei, na área de robótica. E temos aí outros tipos de aprendizado, como, por exemplo, por reforço, que ele é muito parecido com o não supervisionado. Também é bastante utilizado em robótica, onde um robô desenvolvido, ele deve ser capaz de aprender com base em erros,
que nem um exemplo que eu não trouxe aqui para mostrar, não deu tempo, mas de um robô que ele precisava aprender a andar. Foram cerca de 4 horas de treinamento até que ele realmente conseguisse andar. O que o algoritmo fazia? Cada vez que ocorria uma falha, que na tentativa de andar ele caía, ao tentar se levantar, com os dados que ele colheu da queda que ele teve, ele vai tentar corrigir e tentar conseguir andar sozinho, fazer algo sozinho, reforçando o aprendizado que ele está tendo. Que isso é bem semelhante ao que acontece com nós humanos. Um minutinho aqui, que eu estou tentando transicionar a tela. Oi. Bom, aí eu tenho alguns exemplos de uso, né? Onde que ele pode ser utilizado. A gente pode utilizar aprendizado de máquina para detecção de fraude, resultados de pesquisa na web, anúncios, análise de sentimento, pontuação de crédito, previsão de falhas em equipamentos. Também a gente pode utilizar detecção de invasão em redes, reconhecimento de padrões, inclusive o e-mail também utiliza aprendizado de máquina para filtrar os spams, onde ele aprende com base no que é classificado como spam, um padrão, para reconhecer esses e-mails e mandar para a tua caixa de spam. Tem alguns algoritmos aí, eu vou citar apenas alguns, tem muitos algoritmos na verdade, esses são apenas alguns aí dos mais utilizados, que redes neurais, que é muito utilizada, árvore de decisão, descoberta de associação sequência, e todos esses outros eu não vou falar porque senão eu vou acabar excedendo o tempo. Bom, eu vou fazer uma demo aqui. Vou mostrar um pouco utilizando o ambiente do Azure. Vou mostrar um pouco o ambiente que a gente tem dentro do Azure. Bom, dentro do Azure, aqui isso aqui, para quem não conhece, é o dashboard do Azure, que é a plataforma de serviços em nuvem da Microsoft. Dentro dela é possível criar um Studio, que é utilizando o Azure ML Studio, onde eu posso fazer criação de modelos, trabalhar um pouco, brincar um pouco com algoritmos e, inclusive, utilizar isso na aplicação de uma forma simples, fácil, porque eu consigo disponibilizar isso, inclusive, como um web service. Eu vou mostrar aqui. Vou abrir aqui. Bom, aqui eu criei algo assim, é fictício. Isso aqui é apenas para fim de teste. Onde eu criei um dataset, que é um arquivo, nada mais é do que são os dados que eu tenho, isso criado no arquivo CSV, que eu vou até abrir ele aqui agora.
um pouco a demora, que deu pau no meu Visual Studio e eu estou tentando reinstalar ele ainda até agora, porque eu queria conseguir mostrar uma demo no final, mas estou vendo que não vai ser possível. Vou só abrir aqui um CSV. Bom, enquanto abre, eu vou explicar um pouco. Bom, aqui nessa parte aqui que eu tô marcando aqui para vocês, eu tenho aqui um dataset. Esse dataset, ele tem alguns dados que eu vou usar para fazer um treinamento. Eu criei uma planilha com alguns dados, onde eu vou tentar, tipo como se fosse fazer a classificação de um determinado tipo de doença. Eu tenho o nome da pessoa, o sexo, a idade, aí eu começo a coleta de dados para mim tentar reconhecer um padrão. Se a pessoa está tossindo, se ela está espirrando, qual que é a temperatura corporal dela. No caso aqui, eu estou dando qual que seria a doença que ela poderia estar. Como essa parte eu estou ensinando o algoritmo, aqui eu estou dizendo o que a pessoa tem. Eu tenho aqui cerca de 24 linhas. As 24 linhas, todas elas têm uns dados. Esse é meu dataset. Esse dataset, eu vou fazer uma quebra nele. Eu não vou usar todos os dados para treinamento. Eu vou catar 80% dos dados e vou utilizar para treinamento, e eu vou ter outros 20% para mim fazer uma comparação. Esse split data, ele é responsável, aqui eu consigo pegar e fracionar o que eu tenho dentro do meu dataset. Tem um modelo de treinamento. Aqui é muito simples, que nem para você montar aqui um algoritmo. Esse ambiente do Azure Studio, ML Studio, ele ajuda muito, porque ele cria aqui para você, você consegue buscar tanto algoritmos que você pode aplicar, quanto modelos de treinamento. Ele facilita bastante para você. Tanto que aqui, ó, tem Train Model, tenho aqui várias opções, na verdade, que podem ser utilizadas. Cada uma vai aplicar num caso específico. Falar um pouco aqui do algoritmo aqui que eu estou utilizando. No caso aqui, eu estou usando um algoritmo de florestas de decisão multiclasse. Ou seja, ele não se baseia em apenas dois tipos de classe. Classe pode ser tida como o resultado final, a resposta que ele deve te dar. Se é 1 ou 0, se é sim ou não, ou se isso vai ser aumentado, como no meu caso, que não são apenas sim ou não, que ele vai apenas dizer se você está doente ou não, e sim tentar dizer qual do range de doenças que eu tenho que a pessoa pode estar. Então, ele é um multiclasse. Cada classe pode ser tida como uma resposta. Com base nesse treinamento, ele vai me devolver um resultado. Esse resultado vem na forma de um score, que vai ser tratado pelo score model. O score model, ele recebe tanto o resultado do treinamento, quanto ele recebe os outros 20% dos dados que eu tinha, que eu não apliquei no treinamento, onde ele vai tentar fazer uma comparação com esse resultado para validar se o algoritmo foi eficiente ou não. Vou mostrar aqui o dataset, deixa eu ver se já abriu. Mas ele basicamente é isso, são dados. Como pode ver, é algo assim relativamente simples, é um texto separado por vírgula, um CSV, que com um arquivo desse formato eu consigo aplicar ele dentro do Azure ML Studio e começar a construir meus próprios algoritmos. Vou fazer aqui um teste, vou mandar ele executar. Eu não vou criar aqui de novo, porque vai acabar
vou acabar tomando muito tempo. Para mim executar todo esse conjunto, para mim fazer um teste é muito fácil. Executando um teste. Bom, já deu o resultado. Eu tenho algumas métricas, onde ele me deu aqui alguns resultados. Essas são as classes que eu tenho. Tem aqui a classe gripe, a classe nada, a classe rinite, a classe garganta inflamada, a classe garganta infeccionada. Eu vou visualizar o score. E aqui eu tenho o resultado que ele me deu para cada uma. Vejo que ele cria um score para cada classe, que vai ser levado em consideração qual foi o maior. Que nem no caso do primeiro resultado, deu 0,75 para a classe nada, que essa pessoa não tem nada. No segundo resultado, eu tenho aqui um que seria 100% para rinite. E assim vai. Cada uma dessas classes ela tem um score. Com base no score, eu vou ter um label aqui de resultado. Com esse modelo construído, eu posso salvar esse modelo e aplicar ele a algo um pouco maior. Vamos dizer, eu já fiz o treinamento, agora eu não quero mais treinar, agora eu quero começar a enfiar dados aqui e quero que ele me dê uma resposta. E eu quero conseguir integrar isso a um serviço e utilizar isso facilmente. Então, aquele modelo salvo, eu consigo utilizar ele dentro de outro modelo. Ou seja, você pode construir um modelo de treinamento e depois você pode construir um modelo para você utilizar o treinamento que você fez em outro algoritmo. Vou abrir aqui. Bom, aqui eu já tenho um outro, é o mesmo, na verdade, algoritmo, só que agora eu vou aplicar uma massa de dados onde eu não estou dando resultado. Aqui eu tenho aquele modelo que eu criei, eu salvei ele e eu posso utilizar ele aqui dentro de um outro modelo para mim poder trabalhar, inclusive com outros algoritmos junto e trabalhar mais em cima desses dados ainda. Vou abrir aqui meu CSV. Aqui eu tenho 100 linhas. Vejam que eu não tenho a coluna que doença, eu não estou dizendo mais o que cada uma dessas pessoas poderia ter. O que espero no final é de que o algoritmo consiga fazer a predição do resultado. Esses são os resultados. Aqui eu faço alguns tratamentos nos dados, né? Aqui eu estou definindo que a coluna nome e sexo elas são do tipo string. É apenas uma questão de formatação. Isso não influi em nada no algoritmo. Aqui eu tenho o algoritmo de treino que a gente criou no exemplo anterior. Aqui eu tenho novamente um score model, que vai fazer a comparação, vai criar os scores baseado no resultado.
Eu vou executar novamente esse outro exemplo. Enquanto não fica verdinho, ele está executando ainda. Executou. E aqui eu tenho o resultado. Eu tenho as minhas 100 linhas. Aqui eu tenho um score para cada tipo de classe. E aqui eu tenho um label que é o resultado do qual foi a predição que ele fez, o que ele reconheceu, com base nas informações que foram dadas. Pode ver que eu tenho em todas as 100 linhas, eu tenho um resultado, que foi a predição do algoritmo que foi feita. Uma outra vantagem é de que eu posso publicar isso como um serviço, que eu posso estar consumindo numa aplicação, e isso de uma forma simples. Eu tenho aqui o deploy com o web service, onde eu transformo isso que eu fiz, o algoritmo que eu construí, num serviço publicado. Aqui, no caso, já está publicado, eu não vou criar de novo. Vou apenas mostrar. Aqui eu tenho o meu web service. Tem aqui todo um dashboard aqui para eu poder trabalhar com ele. Tem aqui uma PIK, que é para você poder colocar na tua aplicação. Fazer aqui um teste simples, só para mostrar. Vou entrar aqui com o meu nome. Vou mandar executar. E aqui eu tenho um resultado que ele me deu. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Como vocês podem ver, é um serviço REST. Isso pode ser integrado a qualquer plataforma, seja ela Java, seja JavaScript, porque serviços REST praticamente você integra até com a tua geladeira, se você quiser. Funciona com praticamente tudo. Então, de uma forma fácil, você tem um serviço que você tem uma inteligência que você pode aplicar dentro da sua aplicação. E usando os endpoints tal que foram disponibilizados quando você faz a publicação, você pode fazer a utilização disso. Também é possível eu mandar um arquivo em lote para fazer essa execução e me dar um retorno. E tudo isso pode ser utilizado por meios programáticos dentro de alguma linguagem de programação que tenha suporte a serviços REST. Bom, isso é o que eu queria mostrar um pouco de Machine Learning. Vamos voltar aqui para o... Bom, a demo já foi. Falar um pouco também, assim como eu falei de Machine Learning, tem Deep Learning. Deep Learning, na verdade, é uma sub-área do aprendizado de máquina, onde ele vai tratar um pouco mais a fundo, onde a gente entra em questões de redes neurais, que é um dos tipos de algoritmos de aprendizado de máquina,
porém ele é mais voltado para criar serviços que se baseiam em comportamento humano. Que aí pode entrar dentro dessa parte o reconhecimento de fala, visão computacional, processamento de linguagem natural. Bom, falar também sobre o que são serviços cognitivos. Serviços cognitivos são processos computacionais, né, que são disponibilizados por plataformas, onde a gente tem aí isso disponibilizado como serviço. Dentro dos serviços cognitivos, a gente tem a parte de visão, fala, compreensão, que são, na verdade, grande parte baseada em Deep Learning. Serviços cognitivos, eles fazem... Serviços cognitivos, eles fazem uso de várias tecnologias, né? São vários aí algoritmos que podem ser utilizados. E esses algoritmos de inteligência artificial e aprendizado de máquinas, eles podem ser utilizados aí para reconhecer imagens, para reconhecer fala, pode ser utilizado para interpretar um texto, para reconhecer algum tipo de padrão. Isso de uma forma fácil. Bom, essas são algumas das plataformas aí que oferecem alguns dos serviços cognitivos. Tem a IBM Watson, tem o Google Cloud e o Azure, que foi o que eu demonstrei para vocês. O que podemos fazer com os serviços cognitivos? Bom, a gente tem a parte de visão, que seria toda a parte visual, onde a gente pode trabalhar desde reconhecimento de imagens, reconhecimento biométrico facial, moderação de imagens, vídeos. Isso é muito utilizado, inclusive, pelo Facebook, que tem lá a sua inteligência que verifica o que você posta para ver se você não está... alguma imagem que você publicou e isso não está ferindo alguma das regras deles. Tem aí também a parte de fala, que pode ser utilizada em tradução simultânea, reconhecimento de voz, inclusive pode ser utilizado em alguns assistentes, como por exemplo aí o Cortana da Microsoft, que tem aí no Windows que você pode tanto escrever quanto falar com ele, ele vai tomar alguma ação. Isso é baseado em processamento de linguagem. De conhecimento, que são os sistemas aí de recomendação inteligente, que o Netflix, Google, Facebook utiliza. A Netflix, por exemplo, ela colhe dados do que você assiste e, com base nisso, ela vai começar a tentar te recomendar algo que se subentende com base no que você assiste na plataforma, você possa gostar, que são os sistemas de recomendação. Assim como o Google e o Facebook te recomendam produtos com base nas pesquisas que você faz. Bom, aí como eu falei também tem a parte de linguagem, né, que é usada em chatbots e assistentes virtuais. Reconhecimento facial, que eu ia entrar um pouco mais a fundo nisso, eu vou passar bem rápido porque o tempo já está esgotando. Bom, o reconhecimento facial está começando a ser bastante utilizado hoje. Os algoritmos foram muito melhorados, hoje capazes de se acertar com muito mais facilidade do que há 10 anos atrás. E o que esses algoritmos fazem? Na verdade, o que eles fazem é quebrar uma imagem em pequenos pedacinhos, como se fosse um quebra-cabeça, e tratar cada um desses pedacinhos e tentar reconhecer algum padrão nessa imagem. Que o rosto humano tem alguns padrões. Existem alguns padrões que são utilizados para reconhecimento, que são o tamanho dos olhos, a distância,
o tamanho do triângulo que se forma com o tamanho do nariz, o tamanho da boca. São algumas das coisas que dificilmente vai se variar numa pessoa e são registros que são praticamente únicos. Pode ter alguém semelhante, mas com a mesma exatidão não existe. Bom, o reconhecimento facial, como que ele funciona, né? Assim como qualquer outra tecnologia, ele também ainda possui falhas hoje. Algumas vezes ele pode falhar, por mais de que hoje esteja evoluído, mas hoje assim as falhas são mínimas, comparada com como era há muito tempo atrás. Onde os sistemas de reconhecimento facial são utilizados? Bom, eles são utilizados aí em alguns smartphones, que tem a função de desbloquear com o teu rosto. Pode ser utilizado para detectar várias coisas aí. Detectar sorriso, pode ser utilizado em câmeras para disparar a foto quando se reconhece um sorriso, sistemas de autenticação e segurança, jogos, inclusive a Receita Federal utiliza no aeroporto. Eu ia mostrar um vídeo, mas não vai acabar dando tempo. A Microsoft ela tem a parte dela que é de reconhecimento facial, que é o Microsoft Face API, que assim como o serviço que eu mostrei lá no Azure ML Studio, aqui você tem de uma forma mais fácil ainda. Você tem uma documentação, essa documentação ela vai te explicar como que você faz um envio de uma imagem para fazer reconhecimento. Aí são algumas das coisas que pode ser feita. Não vai dar tempo de eu mostrar a demo, inclusive porque meu Visual Studio não vai funcionar. Eu vou dar uma olhada aqui no site direto. Vou abrir aqui. Bom, esses são os serviços que a Microsoft aí disponibiliza, né? São alguns do que eu falei. Eu vou mostrar aqui um foco aqui no divisão. API de detecção facial. E aqui eu tenho alguns exemplos. Que daí eu tenho essas duas imagens dessa pessoa. E ao enviar essas imagens, ele vai fazer uma comparação. Assim como eu mostrei naquele meu exemplo de Machine Learning, aqui é aplicado algo muito semelhante, onde ele vai te retornar um score de qual é a semelhança. No caso, essas duas fotos têm uma semelhança de 73%. Então, pode-se subentender que são da mesma pessoa. Vou mostrar outro aqui. Assim como esse outro tem 22% de semelhança, que pode-se subentender que essas duas pessoas não são as mesmas. É capaz de extrair, né, vários dados a partir de uma foto. Isso pode ter várias funcionalidades dependendo da aplicação a qual está sendo desenvolvida. Eu consigo extrair aí dados aí que nem o cabelo ou a cor, se a pessoa ela usa óculos, se ela não usa, se ela está sorrindo, se ela está feliz, o gênero e até mesmo a idade. Vamos mostrar aqui um pouco de código. Documentação. Já que eu não vou conseguir mostrar meu exemplo. Como pode ver, é possível implementar em várias linguagens, né? Como eu posso trabalhar com C#, posso trabalhar com Java, JavaScript, PHP, Python e Ruby.
Vou mostrar aqui no C Sharp, que é onde eu sou especialista. Como podem ver, é apenas um endpoint que você precisa e você vai consumir isso como um serviço REST. Eu tenho uma chamada do HTTP Client, vou passar alguns parâmetros e fazer o upload da imagem. E com base nisso ele vai me dar um retorno, que é um JSON, com as informações da imagem. E aqui eu tenho assim, muitas funcionalidades, não só a parte de detecção, onde eu vou comparar duas imagens, como eu posso extrair informação dessas imagens e várias outras coisas que dá para fazer, dando aí uma olhada mais profunda na documentação. Bom, deixa eu só concluir aqui. Bom, a gente vive hoje, no atual momento no mercado, a gente está vivendo aí a Revolução Industrial 4.0, que é onde a tecnologia vai tomar conta aí de várias, principalmente quase tudo praticamente que a gente conhece vai ter tecnologia no meio. Hoje falta muita gente para trabalhar com a área de inteligência artificial. Já tem algumas faculdades aí disponibilizando cursos, focando um pouco mais para quem quer atuar nesse campo. E é um campo que quem se especializar tem grandes chances aí de ter bons empregos, ótimos salários e conseguir ter uma boa carreira que é bastante promissora. Bom, esses são os meus contatos. Os slides depois eu vou mandar aí para disponibilizar para quem quiser ver, entender um pouco melhor, porque eu tive que passar um pouco corrido. Quem quiser entrar em contato comigo, fique à vontade também. E obrigada.